Vamos lá então para essa revisão rapidinho, tá certo? Um comentário das questões. Então, na Idade Média, Deus era considerado o centro de tudo. Então, a partir das transformações culturais do século XIV e XVI ocorridas na Europa, essa ideia passa a ser ocupada pelo antropocentrismo. Então, quando ele diz, na Idade Média, Deus era considerado o centro de tudo, então, teocentrismo, aqui, né? Só que, na questão da passagem do século XIV e XVI, essa ideia ela passa a ser ocupada. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que antes era teocentrismo e agora passa a antropocentrismo, certo? Então diz aqui, o fragmento citado acima diz respeito ao período do Renascimento. Claro, porque século XIV, XVI, aí os renascentistas, que são intelectuais da época, vão repensar a forma de viver aquele período que eles consideram como uma Idade Média. Por quê? Porque está entre a Idade Antiga, que é que é considerada a Idade Clássica, né, da Grécia, da Roma. Então agora, entre essa Antiguidade Clássica e o período que ele quer lançar agora como um novo período, a nova idade, que é a Idade Moderna, então a Idade Média fica no meio. Então ele considera o fragmento citado acima de respeito ao período do Renascimento. Com base nisso, marca a alternativa correta. Então vamos lá. Idade Média, teocentrismo. Idade Moderna, antropocentrismo. Então no meio, Idade Média. O que é que ele vai fazer? Ele quer lançar a nova idade, a Idade Moderna. Então ele diz, vamos então sair da idade, do pensamento da Idade Média, da mentalidade da Idade Média, que era voltada tudo centrado em Deus, e vamos buscar tudo aquilo que responde às necessidades do homem, né? Então o homem fica no centro das atenções. E aí o antropocentrismo, o homem no centro das atenções. E aí ele vai valorizar o quê? Um pensamento religioso, espiritualista? Não. Um pensamento voltado para a razão. Onde é que ele vai buscar? Na Antiguidade Clássica. Porque a Antiguidade Clássica, nós temos a questão da filosofia. Então o homem é tudo centrado nas necessidades de responder aos questionamentos do homem. Então vamos lá, na letra A. Na Idade Média, o pensamento na qual trazia Deus como centro de tudo foi denominado com base na ideia do antropocentrismo. Não, né? É o contrário. Teocentrismo é Deus no centro. Antropocentrismo é o homem no centro. É o contrário. Letra B. O Renascimento recuperava a ideia grega de que Deus era a medida de tudo. Não, o Renascimento vai buscar na Antiguidade Clássica o pensamento da razão. Na letra C, o humanismo buscava nos textos clássicos, né, o entendimento do homem e sua vida na Terra. Então, o humanismo é o quê? É aquilo que valoriza o homem. E exatamente, buscava nos textos clássicos, que é a Antiguidade Clássica, o entendimento do homem, das suas necessidades, né, e de sua vida na Terra, aquilo que responde a ele na Terra. Beleza? Vamos então para a letra D. A crença das pessoas na Idade Média estava ligada à ideia de que o seu destino estava nas mãos do próprio homem. Não, na Idade Média voltava-se tudo para Deus. Toda a vida do homem estava centrada em Deus. Então, resposta, letra C. Beleza? Vamos então ver a segunda questão. De acordo com a crença nas pessoas na Idade Média, manifestava-se a ideia de que suas vidas e sua origem eram determinadas por Deus. Beleza. Assim sendo, uma nova mentalidade vai se propagar. Qual é a nova mentalidade? É a nova forma de pensar, ou seja, o antropocentrismo, né? Então essa nova mentalidade, olha aqui, ó, centraliza suas atenções no ser humano, ou seja, nos homens, nas mulheres, não é isso? Buscando valorizar e atender às suas necessidades. Então a nova mentalidade qual é? É o antropocentrismo, beleza? Então vamos lá, de acordo com o texto acima, podemos afirmar que, letra A, a sociedade permanecera voltada para o ideal medieval. Não, eles vão agora para o pensamento da Idade Clássica grega, buscando a razão, o entendimento, respondendo às necessidades do homem, do ser humano, beleza? Então, de acordo com o texto, percebemos um processo de mudança na mentalidade, beleza? Que reafirma o pensamento da Idade Média? Não, a nova mentalidade centraliza o pensamento do homem, é o antropocentrismo. Letra C, de acordo com o texto, podemos notar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, perfeito até aqui. Vamos ver o resto.
onde a nova maneira de pensar, ou seja, a nova mentalidade, se fundamenta em quê? No antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo, né? Centro, o homem no centro. Letra C é a resposta. Letra D, o antropocentrismo valoriza o ser humano. Beleza, isso vai de contra o pensamento do teocentrismo. Beleza, que descentraliza, não, a atenção em Deus. Não, o teocentrismo, ele centraliza a atenção em Deus. Por isso que a letra D está incorreta. Vamos para o 3. A imagem a seguir apresenta um movimento artístico, científico, filosófico, que é difundido no meio da sociedade europeia a partir do século XIV. Esse movimento ficou conhecido como o Renascimento. Vários artistas se destacaram, entre eles podemos citar Michelangelo, Buonarroti, seguindo a lógica do texto e da imagem, podemos afirmar que representa tanto as rupturas como as permanências. Beleza, por que rupturas e permanências, professor? Porque rompe com aquilo que era da mentalidade da Idade Média, que era tudo centrado em Deus, né? E traz também um pouco de permanência, né? Ou seja, a permanência porque é uma imagem religiosa, e a ruptura, por quê? Porque traz aqui a Idade Moderna, né? O renascimento cultural. Então, entre as alternativas se encontra aquela que bem expressa essa afirmativa. Assinale, né? Qual a afirmativa? A afirmativa de que, seguindo a lógica do texto da imagem, podemos afirmar que representa tanto rupturas como as permanências, né? Então, aqui, o Renascimento se caracterizou pela valorização artística, filosófica, que contraria a ideia humanística. Não, o Renascimento valoriza o homem. B. Os temas religiosos têm forte presença, mesmo com a influência humanística. Opa, vamos lá, né? Vamos ver o restante. Na Península Itálica foram preservados inúmeros monumentos e vestígios das civilizações greco-romanas, o que inspirou artistas e pensadores e desestimulou a recuperação das obras e ideias da Antiguidade Clássica. Não, desestimulou, estimulou. Letra D. O mecenas, ricos comerciantes, financiavam os artistas, beleza, para exigir apenas sua crença, não, né? Então aqui, qual é a resposta? Os temas religiosos têm forte presença, tá aqui, mesmo com a influência, e aqui, do humanística, né? Ou seja, do Renascimento, beleza? Então vamos lá, vamos seguir agora para a questão 4. As denúncias sobre os comportamentos considerados inadequados ou imorais dos membros da igreja já aconteciam na Baixa Idade Média, especialmente a partir do século XIV. Alguns autores pretendiam conter os abusos da instituição e torná-la mais próxima dos fiéis. Beleza, então analise a alternativa e marque aquela que apresenta corretamente o pensamento de John Wycliffe contra esses abusos. Entre os abusos praticados pela Igreja Católica estava a venda de indulgências, que correspondia à prática de doar as posses ao povo. Doar não, né? Wycliffe vai ser contra justamente o que é a venda da indulgência, que é a venda do perdão. Letra B. A venda da indulgência correspondia ao recebimento de posses dos fiéis em troca do perdão do rei. Perdão do rei não, do perdão de Deus. Letra C. O pensamento de Wycliffe estava contra a venda da indulgência. Olha aqui, o pensamento de Wycliffe estava contra a venda da indulgência, que é o que? A venda do perdão. Então, letra C. Vamos ver a D. Segundo Wycliffe, tudo pertence a Deus. Então, o homem deveria retribuir a Deus pelo perdão. Isso caracterizava a sua posição a favor da indulgência. Não, o Wycliffe, ele é contra a indulgência, porque a indulgência é a venda do perdão de Deus. Tranquilo? Então, resposta letra C. Quinta questão. Segundo John Russo, ninguém poderia representar o Cristo ou São Pedro aqui na Terra se não os imitassem em seus costumes. As ideias de Wycliffe e Russo foram assimiladas por muitos cristãos. Entendemos assim que há uma disputa entre Wycliffe e a Igreja de Roma. Tomando esse texto como base, analise as afirmativas e responda se verdadeira com V e F se falsa. Após a análise, marque a sequência correspondente. Segundo John Hussey, né, Wycliffe, a Igreja Católica seria a representação de Cristo na Terra, devido a todos os poderes
poderem ser como Cristo e Pedro, mesmo que não imitassem, não, mesmo que não, está errado, né? Ou seja, ele quer dizer o quê? Se representa, tem que ser imagem de Cristo na terra. Então, está errado. Veja só, esse tipo de questão, a gente analisa, você analisa aqui, né, as afirmativas e vai já eliminando para perceber qual a sequência correta. Então, o 1 já está errado. Então, se o 1 está errado, a gente já elimina a letra A, elimina a letra C e elimina a letra D. Quem sobra a letra B. Vamos ver então, mas vamos seguir, tá certo? As ideias foram assimiladas pelos cristãos, o que levou à contestação da autoridade papal. Então, o 2 aqui está correto, né? Foram assimiladas pelos cristãos, tanto católicos como protestantes, percebendo que haviam coisas erradas e vai contestar a autoridade do Papa. Beleza, o 2 está correto. O 3, John Russo, devido à sua influência, a Igreja de Roma decidiu abrir mão de sua opinião. Não, ele não abre mão. Então o 3 está errado. Vamos ver então a 4. A burguesia buscava defender a ideia de obter lucro, claro, nas relações comerciais, o que contrariava a Igreja, que defendia o justo preço. Então, a Igreja Católica, ela defendia o justo preço e a burguesia queria lucrar. Com isso, ela vai com certeza estimular tudo aquilo que é contra a Igreja Católica, inclusive a Igreja Protestante. Beleza? Ele vai estimular para que de fato derrube a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica defendia o justo preço e eles não querem saber do justo preço, eles querem saber do lucro. Beleza? Então, resposta letra B. Vamos para a sexta questão. O luteranismo e calvinismo são movimentos originados a partir da reforma protestante. A principal diferença entre as ideias defendidas por Martinho Lutero e João Calvino está relacionada com, aí, marque a correta. Bem, o que para os dois que são protestantes haviam diferenças, sim, em relação ao quê? À liturgia dos cultos, ou seja, como era então realizado os cultos. A diferença está aí, beleza? Resposta então, letra A. Na sétima questão diz: numere ideais das reformas religiosas que ocorreram no decurso do século XVI, representados abaixo, de acordo com os seguintes representantes dos movimentos reformistas. Então nós temos 1 Lutero, 2 calvinistas, 3 anabatistas, 4 contra-reformistas. Então olha lá, a gente já tira por aqui. O contra-reformista é o quê? É aquele que é contra a reforma. Quem era contra a reforma? A Igreja Católica. Então vamos lá, qual desses aqui representa a Igreja Católica? Ou seja, o número 4, contra-reformista. Defendiam a liberdade de consciência em matéria da fé? Não. Defendia a justificação pela graça e as obras? Sim, defendia a justificação pela graça, né? E as obras. A graça que ele se refere aqui é pela fé, claro, né? Se é católico, é cristão, ele crê em Jesus, então pela fé. Mas também ele defende que além de você dizer que crê, você também tem que realizar boas obras, porque de fato aí imita um Cristo na terra. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Esse aqui, o segundo, já é 4. Aquilo que eu digo a você. Então olha só, para a gente não perder tempo, qual dessas alternativas o 4 está como segundo? Que eu vou botar o 4 aqui. Quem é? Olha só, se eu vejo na A, não tem 4 no segundo. Se eu vejo a B, não tem 4 no segundo. Se eu vejo a C, não tem 4 no segundo. Qual é então o 4? Está aqui, ó, na letra D. Vejam que eu já ganhei tempo, é para que vocês aprendam como já eliminar e não ficar se confundindo. Vamos só continuar aqui. Vamos ver então se o 3 é o primeiro. Defendia a liberdade de consciência em matéria da fé. O 3 quem é? Aqui, ó, anabatistas, beleza? Então vamos lá agora. O 1 quem é? Luteranos, né? O 1 são os luteranos. Ele está em que posição? Olha cá, na posição qual? Ele seria o penúltimo, né? Acreditavam que apenas a fé na promessa divina era eficaz para a salvação. Beleza, né? E aqui o finalzinho 2, a última que é o dos calvinistas. Acreditavam que na predestinação
perfeito, né? Lembra daquela história, né? O calvinista, ou seja, ele está ligado à burguesia, que eles são burgueses, então o que ele vai dizer? Ele vai dizer, ó, a predestinação, aquela ideia de que se eu nasci rico é porque Deus quis, e isso é presença da bênção de Deus. Se você é pobre, é sinal que você é pecador. E você vai permanecer assim, a não ser que você trabalhe. Aí você trabalhando, você enriquece. Então, se enriquece, é sinal da bênção de Deus. Então, uma predestinação, né, dizendo assim, eu estou salvo, porque é sinal da bênção divina. Então, havia eleitos e condenados. Sim. Qual é então? Então, resposta, letra D. Vamos agora aqui para o oitavo. O ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo a região da Escócia, iniciar a expansão externa, formando assim as bases do Império Colonial Inglês, promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do governo, implantar o catolicismo no reino, não, né? Porque qual é aqui então o Henrique VIII? O que ele quer? O Henrique VIII ele vai implantar a igreja anglicana, que inclusive vai se tornar a igreja oficial, né, da Inglaterra. Então, resposta, letra C. Vamos para o nono. A reforma protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na igreja católica, a chamada Contra-Reforma. A esse respeito, assinale a alternativa que é falsa. Presta atenção aqui, ó. É falsa. Então, a reforma protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa, não é isso? Na Igreja Católica, chamada Contra-Reforma. O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial financeira que se dinamizava na Idade Média. Não. As ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem a supremacia da igreja sobre o Estado. E aí? Vamos ver a letra C? Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. Letra D. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges e abandono de censura. E aí? Vamos pensar um pouquinho aí, certo? Então, qual será? Olha lá, presta atenção, tem um tempinho aí para você refletir. Veja o que a gente viu. Ele fala de quê? De contra-reforma, né? O que foi a contra-reforma? É a resposta da Igreja Católica. Mas lembre-se, lá no nosso textinho do livro, ele falava de que os próprios fiéis da Igreja Católica, né, percebendo, ou seja, assim, abrindo os olhos, né, de fato disseram, ó, realmente está acontecendo coisa errada aí. Por quê? O professor explicou que nesse processo aí, século XIV, que é finalzinho de Idade Média, né, há uma centralização do poder monárquico, ou seja, o rei se torna um absoluto, e por trás disso está a burguesia. Então, todos a cargos, né, eclesiásticos, ou seja, cargos dentro da igreja, eram escolhidos pelo rei, entendeu? Como forma de apoio e de garantir para ele a riqueza, porque garantindo a riqueza do rei, ele permanece como o centro, o absoluto, né? Não era essa a ideia?
embora que depois a burguesia mesmo vai derrubar isso, né? Então veja só aqui, não eram pessoas que realmente recebiam chamado de Deus para estar ali, era o rei que estava escolhendo, embora que também tinham pessoas que eram chamadas por Deus, eram vocacionados, religiosos de verdade, e que percebem, e que já na época, né, com certeza, já se incomodava e lutava contra, né, esses abusos. Né? Então é nesse momento que esses tomam força e vão dizer, ó, agora é nosso momento, vamos lá, vamos reformar, vamos consertar isso aqui. Claro que sem se desligar da igreja. Então a Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais e agora com princípios liberais que princípios liberais a gente vê ligado à burguesia, né? Princípios liberais, ou seja, eles, no caso católicos, estavam ligados à burguesia? Não, né? Então, olha aqui a casquinha de banana para pegar a gente, né? Então, por quê? Porque ele pede que você responda qual? A falsa. Tranquilo, casca de banana, difícil, né? Só para a gente repensar aí. Então, aqui na questão 10, vamos ver. No tocante às reformas religiosas, julga os itens a seguir. E ao final, assinale a alternativa correta. O que é que ele quer? No tocante às reformas religiosas, julgue os itens a seguir. E ao final, assinale a alternativa correta. Agora ele pede a correta, tá bom? Quando você pegar a sua prova, você que encontrar, ó, o que é que ele pergunta? Assinale a alternativa correta. Faça um círculo nessa parte que ele quer, para você não se confundir, tá bom? Então vamos lá. Isso serve para qualquer disciplina, qualquer prova que você for fazer. Então vamos lá. Henrique VIII, né, afastou a influência de Roma dos assuntos políticos do reino inglês. Beleza, né? Lutero é considerado o causador do cisma do Oriente. Não, né? O anabatismo consistia em absolutismo monárquico. E agora? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem aí, tá bom? Então, né, a gente percebe aqui, depois que a gente analisa, a gente vê que o número 1 é o correto, é o que ele pede aqui. Depois que a gente percebe isso, o que é que vai fazer? Vai ler com calma. Apenas o item 1 é verdadeiro? Beleza. Resposta à letra A, porque aqui, ó, vai fazendo. Ok, gente, então dá uma estudada por aí, certo? Tenta memorizar isso. Eu sei que as questões são grandes, vocês estão aprendendo ainda como analisar esses tipos de questões. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? Para que vocês possam entender como resolver questões desse tipo. Não é só o conteúdo, é como resolver. Porque às vezes o aluno ele consegue, ele sabe o assunto, mas a forma de resolver a questão é o que tira ele de tempo. Beleza? Boa prova aí para vocês. Bons estudos.